Olá, boa tarde. Hoje nós vamos responder às questões que nos enviaram. Espero que esse webinar possa ser efetivamente um canal de comunicação entre eu e vocês. Então vamos às perguntas. Obrigado. Oi Aurélio, aqui é a Nádia, eu moro no Itaim. Eu tenho percebido diariamente muito lixo nas ruas e pude ver que as lixeiras são super pequenas. Ali, além de ser um bairro residencial, também é comercial. E não parte das pessoas para esse cuidado com a cidade. E eu acho que a rua é uma extensão da nossa casa. Então eu queria saber qual é o seu projeto em relação à limpeza urbana. O próprio centro de São Paulo é um lugar extremamente esquecido, sujo e carente. Então eu gostaria de saber quais são as suas propostas. Nádia, falando a respeito das lixeiras, é importante dizer que ela faz parte de um problema macro. Infelizmente a prefeitura, depois de tantos anos, depois desse contrato de concessão desse serviço, não levou a termo o que rezava no contrato e o que era de 10% de reciclagem do lixo. Infelizmente a coisa não andou. Você vê que apesar de você separar na sua casa, fazer a separação do lixo seletivo, que poderia ser reciclado, esse lixo chegando nas estações de transporte de resíduos sólidos, é jogado também com outros lixos e é levado para os aterros sanitários. É importante que nós possamos resgatar o papel das cooperativas que fazem a reciclagem. É importante que possamos resgatar essa questão da reciclagem do óleo usado, mas é importante também, para que tudo isso esteja dentro de uma ação conjunta, que nós possamos prever umas lixeiras mais adequadas. Junto com isso, inclui aquelas grandes lixeiras que vão ficar subterrâneas para algumas áreas, longe da manipulação de eventuais pessoas que queiram mexer nesse lixo. Com relação às lixeiras das ruas, realmente você está certo. Nós precisamos fazer um reestudo com relação a essa questão. Mas é importante que a gente discuta essa questão das políticas de resíduos sólidos. É muito importante. Nós que estamos reciclando apenas 1% do lixo coletado, é importante que possamos discutir principalmente às vistas do novo contrato, da nova concessão de lixo. Oi, aqui é o Zito, moro aqui no bairro do Rio Pequeno. Eu gostaria de saber do candidato Aurélio Namura, qual é os seus projetos aqui para o Rio Pequeno. Obrigado. Zé Zito, respondendo a sua questão, nós fizemos asfaltamento lá na Guilherme Fogato, nós colocamos uma iluminação de LED e nós devemos ainda, com recursos de emenda parlamentar, proceder ainda o recapeamento de algumas áreas, de algumas ruas ali que estão previstas ainda esse ano, como também a troca da iluminação por LED. Acredito que estamos conversando com o governo do estado com relação ao Centro Olímpico, uma reformulação, porque é fundamental a importância que esse centro seja utilizado com mais intensidade. A gente verifica que aquela entrada e a ideia também do asfaltamento da Guilherme Fogato, além de facilitar o acesso ali da região, nós teremos um melhor acesso também para a Vila Olímpica que ali está. Então eu acredito que nós avançando com essa questão, nós estaremos resolvendo alguns problemas, pelo menos dentro dos recursos, dos parcos recursos de emenda que nós temos. Vereador Nomura, diariamente eu passo pelo centro e tenho a sensação de insegurança na região da Cracolândia. Gostaria de saber quais são seus projetos para essa área. Anderson, infelizmente o único projeto que a Prefeitura de São Paulo hoje tem
diz respeito ao braços abertos, o que na realidade mostra, já está demonstrado, que há necessidade de ter uma reciclagem com profundidade, porque permite que a pessoa continue viciada num local extremamente perigoso e, o que é pior, sem qualquer alvará de funcionamento, aonde que a prefeitura banca para pessoas residirem, e principalmente você não consegue fazer um trabalho de desintoxicação e reinserção desse cidadão na sociedade. O que nós discutimos é que há necessidade de um aprofundamento maior com relação a essa questão do combate às drogas. Nós realizamos nesse mandato 2 seminários referentes a essa questão e trouxemos inclusive especialistas de todo o país, inclusive um especialista e o responsável principal pelo trabalho que foi feito em Portugal, especificamente em Lisboa, que é grande referência para o combate às drogas. Portugal, Lisboa, há 10 anos atrás, era pior do que a Cracolândia que aí está. Mas, passados esse tempo, com todo um trabalho que há necessidade, desde a desintoxicação, do tratamento não só médico, mas psiquiátrico, com atendimento de reinserção das pessoas, religar as pessoas à família, você oferecer às pessoas uma condição para que ele possa novamente voltar à profissão ou buscar uma outra profissão, enfim, nós precisamos ter um atendimento para essa pessoa. Muitas dessas pessoas não retornam sequer e se distanciam dos amigos e das famílias por vergonha. E segundo, porque ele acha que aquele vício dificilmente ele vai ter condições de deixar. Mas existem experiências exitosas. E essas experiências nós precisamos efetivamente aplicar. Eu tenho um projeto de combate exatamente a essa questão que elenca uma série de ações, de políticas públicas para que nós possamos resolver essa questão. É imperioso que o governo tenha uma ação horizontal que trabalhe conjuntamente a Secretaria da Saúde, a Secretaria do Trabalho, a Secretaria da Assistência Social, a Secretaria da Educação, a GCM, as subprefeituras, juntamente com órgãos estaduais, órgãos federais, e que juntos possam trabalhar conjuntamente, e não cada um fazer um pedacinho, não só trabalhar com parte de entidades assistenciais ou assistencialistas, mas colocar todos dentro de um grande programa. Só aí eu tenho condições e tenho a certeza de dizer que nós estaremos efetivamente caminhando para resolver esse grave problema, que hoje a Cracolândia não acontece só aqui no centro da cidade. Em inúmeros lugares na nossa cidade, nós estamos vendo inúmeras Cracolândias sendo criadas e cada vez mais crescendo em um volume muito maior. Nós precisamos trabalhar urgentemente com esse problema. Olá, vereador Nomura, me chamo Alisson, tenho 23 anos, sou morador aqui do bairro de São Mateus, na Zona Leste. Eu queria deixar uma pergunta ao senhor referente à segurança aqui do nosso bairro, especificamente. Há tempos atrás, quem transitava e era de fora de São Mateus, transitava aqui pelo bairro, especificamente ali pela Mateu Bem, alguns moradores colavam algumas placas na avenida, alertando as pessoas com relação aos roubos que aconteciam ali na avenida. E a placa dizia mais ou menos assim: bem-vindo a São Mateus, prepare-se para ser roubado. Eu gostaria de saber, se o senhor reeleito, quais medidas o senhor poderia tomar para ajudar aos moradores aqui do bairro com relação a essa questão da segurança. Essa é a minha pergunta. Quero desejar uma boa sorte ao senhor e que nós vamos rumo aí a mais uma vitória. Muito obrigado. Alisson, é uma boa pergunta que você fez. Primeiro, nós precisamos retornar ao papel original
quando foi criada a Guarda Civil Metropolitana, a GCM, que é de guardar os próprios municipais. Então nós precisamos, ao invés da GCM hoje ficar multando, ficar escondida para fazer as atuações e gerando essa fábrica de multas, ela possa efetivamente guardar as creches, guardar as escolas, guardar os postos de saúde, guardar os parques municipais e outros próprios da Prefeitura Municipal. E é importante também que nós possamos retornar àquela operação delegada, onde a PM fazia um bico na própria polícia. Nós vamos ter o último webinário antes das eleições. Eu queria agradecer a participação de todos vocês, agradecer o apoio, dizer que nós estaremos novamente lutando por essas causas. Quero dizer que esse meio de comunicação com vocês será permanente. Eu acredito que, não sei se vocês gostaram, mas eu acredito que é uma maneira mais democrática possível de nós nos relacionarmos. Acredito que, através desses instrumentos, estaremos tendo uma proximidade maior. Você aberto e fazendo as indagações ao vivo ou enviando através dos e-mails as questões fundamentais que vocês acham importantes para as suas regiões, importantes para a melhor qualidade da nossa cidade. Quero, ao finalizar, pedir o seu apoio à minha candidatura, novamente nesse domingo que teremos a eleição. Lembrando que meu número é 45451 e lembrando também do nosso prefeito João Dória 45. Obrigado a vocês. Como escolher um vereador? Política é mesmo um tema complicado. Está cada vez mais difícil escolher alguém para nos representar e defender nossos interesses. Mas ainda existe gente honesta e que trabalha direito. Como encontrar essas pessoas? O primeiro passo é conhecer o perfil do candidato e sua história. Depois, fazer algumas perguntas básicas como: ele tem a ficha limpa? Já se envolveu em algum escândalo? O que ele fez por você, pelo bairro, pela nossa cidade? Então, que tal pesquisar sobre o vereador Aurélio Nomura, que é líder do PSDB na Câmara de São Paulo? Ele é o autor da lei que criou o Parque Augusta, que tem uma área verde equivalente a 3 campos de futebol no coração da cidade. Também criou um programa para promover o uso racional da água e a obrigatoriedade de hidrômetros individualizados nos condomínios. Só em hospitais e creches, o programa gera economia correspondente a 50 piscinas olímpicas por mês. Em 2012, o vereador Nomura foi o primeiro a ter uma ideia de um atendimento gratuito para cães e gatos, o que resultou no primeiro hospital público veterinário do país. E o carinho e a atenção aos animais inspirou seu projeto de lei que institui um consultório público móvel, com capacidade para castrar cães e gatos. Ele também mudou a vida de muitas mães. Graças a uma lei criada por Nomura, nenhuma mulher pode ser constrangida ao amamentar seu filho em público. Para as gestantes, o vereador fez a lei que garante vagas reservadas a elas em todos os estabelecimentos comerciais da cidade. E para as crianças e adolescentes em tratamento hospitalar, criou a lei que garante a continuidade de seus estudos. Outro princípio básico do trabalho de Nomura é fiscalizar as ações da prefeitura. Recentemente, convocou uma audiência pública para falar sobre as condições das pessoas em situação de rua. Verificou que, mesmo custando R$ 1.700 por mês aos cofres públicos, essa população não tem tratamento digno e acesso a abrigo. E, embora seja favorável a ciclovias e ciclofaixas, pediu uma auditoria ao Tribunal de Contas do município e esclarecimentos à prefeitura sobre seus altos custos e erros de execução. Afinal, só a ciclovia da Avenida Faria Lima custou mais de R$50 milhões. Descubra mais sobre o vereador. Acesse aurelionomura.com.br. Por uma São Paulo mais humana e sustentável, vote Nomura 45451.